Então, boa noite, né? Bem-vindos a Calvary. Hoje eu quero trazer essa passagem que é bastante conhecida sobre Marta e Maria. E se vocês repararam, geralmente a gente usa a NVI aqui, né? Mas hoje eu usei a Almeida, estou usando a Almeida Corrigida Fiel aqui, e eu vou falar depois o porquê que eu escolhi isso, né? A gente sabe que tem algumas pequenas diferenças na tradução, e lendo, eu achei uma coisa que acabou me chamando a atenção. Mas então a gente tem essa passagem bastante conhecida. A gente tem Marta e Maria, que são duas irmãs, e a gente já ouviu falar bastante sobre essa passagem na questão de servir, na questão de ouvir a Deus. E só dando um geral antes de começar, né, é interessante que essa passagem, saber onde ela está situada. Nessa passagem, ou nesse capítulo de Lucas 10, logo antes de ter essa passagem de Maria e Marta, a gente vê Jesus, logo no começo do capítulo 10, enviando os discípulos, os 70 discípulos, de 2 em 2, para irem e pregarem o evangelho. Então começa nisso, ele está enviando esses discípulos, eles vão, eles voltam, e aí Jesus saindo no caminho, ele entra nessa pequena aldeia, nesse pequeno povoado, e aí se encontra com Marta. Então, lá no versículo 38, começa dizendo assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. De João 11, na verdade, a gente sabe da onde, que aldeia era essa na qual eles entraram, que povoado era esse que eles entraram. João revela para a gente que é o povoado de Betânia. Betânia ficava em torno de mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. E isso até é interessante, né? Eu falei isso de manhã. João é meio que aquele apóstolo que sempre dá nome às coisas. Às vezes eu falo que João era meio o apóstolo dedo duro, porque você vai ler os evangelhos, várias passagens você vê falando que, por exemplo, um discípulo cortou a orelha do soldado romano. João diz foi Pedro. A gente vê, por exemplo, inclusive lá em João 11, a gente vê falando sobre Marta e Maria, e fala que Maria foi aquela que derramou perfume, que quebrou o vaso de alabastro, derramou perfume de nardo puro aos pés de Jesus, derramou sobre Jesus, ungiu Jesus e secou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E aí, quando a situação acontece, a gente ouve que teve, nos evangelhos, na maioria deles, teve um discípulo que... a gente ouve falar que alguns discípulos, né, perguntaram por que ela quebrou esse vaso tão caro. Esse vaso hoje custaria mais de 10 mil reais, esse perfume. Por que ela não vendeu isso e deu dinheiro para os pobres? Então sempre diz que foi um discípulo que falou, e aí João diz, não, foi Judas que disse isso, e foi Judas, e ele não disse porque se importava com os pobres, ele disse porque ele queria pegar o dinheiro. Então João era sempre esse cara que fala muito das pessoas, sempre dá o nome aos bois, como a gente diz, né? Então, como eu falei, lá em João 11, acaba falando bastante de Marta e Maria. Eu vou estar lendo os versículos 1 e 2 de João 11, que fala um pouco sobre isso, né? Diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então a gente vê aqui falando de onde Maria era, e a gente sabe por João que eles eram muito amigos de Jesus. João era aquele chamado discípulo amado, e de maneira alguma ele demonstra tipo um ciúme de falar que Jesus amava as pessoas. No versículo 5 de João 11, aqui João diz assim: Disse-lhes também... deixa eu voltar que eu estou em Lucas. Eu sempre fecho. Em João 11:5 diz assim: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então a gente vê João explicando, ou João dizendo, que Jesus amava tanto Marta, Maria e Lázaro. É interessante isso porque a gente pode falar, Jesus amava a família de Lázaro. Mas quando a gente fala que a gente ama uma família, não necessariamente quer dizer que a gente gosta de todo mundo que está naquela família. Você gosta da maioria daquelas pessoas, mas pode ter alguém que
tipo, você não bate de frente com aquela pessoa, ou até você meio que não suporta aquela pessoa, né? Mas não, aqui diz que Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. E essa palavra, né, essa palavra vem do ágape, era um amor real mesmo. E a gente vê logo depois, né, tendo a morte de Lázaro, e Jesus, inclusive, chorando em relação à morte de Lázaro, se comovendo com toda a situação. Então a gente vê que era um amor genuíno, que era um amor real de Jesus por eles. E se a gente pular lá para os versículos 33 a 35, é essa passagem que diz sobre Jesus e como ele reagiu à morte de Lázaro. Diz assim, no versículo 33 ao 35. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então a gente vê essa situação de que eles avisam Jesus, Lázaro morreu. Na verdade, se a gente parar para ver lá no começo, quando Jesus é avisado da morte de Lázaro, ele demora ainda 2 dias para sair do lugar que ele está e ir até Betânia. Provavelmente, do lugar que ele estava até Betânia foram mais uns 2 dias. E considerando o tempo que levaram para chegar a Jesus, do tempo que ele ficou doente até Jesus chegar, foi realmente um prazo um pouco longo. Então a gente vê aqui dizendo sobre a reação de Jesus. A gente vê como Jesus era homem e como Jesus se comovia com as pessoas. Jesus se importa com as pessoas. Ele realmente amava Lázaro. E diz que quando ele viu toda essa situação das pessoas chorando, ele também se comoveu, ele também se perturbou, né? E ele chorou. Mas é interessante que essas duas situações, essas duas palavras choros, são palavras diferentes. A primeira vez que, quando diz que Jesus viu Maria chorando e viu o povo judeu chorando, essa palavra para chorar, ela significa chorar em voz alta. Chorar soluçando, é basicamente um berreiro mesmo que se faz. E isso relata muito os funerais, os funerais judios, os funerais judeus, principalmente daquela época. Eles não eram silenciosos, eles eram uma situação de tipo aquelas brincadeiras que a gente faz de velórios de pobre aqui no Brasil. Desculpa a maneira de dizer, mas sempre tem aquelas piadas de alguém dizendo, me leva junto, e chora. E eles eram realmente muito barulhentos. Porque, para eles, quanto mais eles expunham, quanto mais barulhento era esse choro, maior era a honra que eles estavam prestando. Então, era algo realmente descontrolado, era um choro descontrolado, que as pessoas não tinham vergonha nenhuma de mostrar. Hoje em dia, muitas pessoas são extremamente reservadas. Em algumas culturas, eu diria não na brasileira, até isso é um momento bem mais reservado, mas para eles não era. Eles não tinham vergonha. Então, eles estavam fazendo isso, mas quando diz que Jesus chorou, a palavra que diz chorou ali, ela significa derramar lágrimas. É um choro silencioso. Então, Jesus ele se comoveu com a situação, ele chorou porque ele se importava, mas de forma alguma foi um choro descontrolado, até porque ele sabia que pouco tempo depois, né, ele ia vencer a morte de uma vez por todas na cruz. E é engraçado porque aqui diz que Jesus ele moveu-se muito em espírito, ou que Jesus se perturbou. E, na verdade, ambas as palavras elas têm uma conotação tanto de agitação como de indignação. Então, é basicamente dizer que Jesus estava indignado com a morte de Lázaro. Mas como a gente pensa isso, né? Jesus está indignado com essa morte. Ele era Deus, ele é Deus, né? Ele sabe tudo. E aí ele está indignado com essa situação. Talvez essa indignação se refira a que Jesus ele veio para trazer vida, não veio para trazer a morte. E ele se comoveu nessa situação de ver esse amigo dele próximo. Mas o que aconteceu é que quando Jesus morreu na cruz, né? Ele venceu a morte de uma vez por todas. E em um dia, né? Não só Lázaro, como todos nós, vamos ressuscitar com ele, num paralelo também a essa história de Lázaro. Ele vai nos dar essa vida e a gente vai viver para sempre com ele eternamente. Então, a gente vê essa situação. Marta e Maria eram muito amadas por Jesus. Então, Marta chama Jesus para ir na sua casa. E aqui a gente vai para os versículos 39 e
40 de Lucas 10. Os versículos lá em Lucas 10, 39 a 40, diz assim. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Então, o que a gente vê aqui, essa situação de Marta, né, reclamando de Maria. Mas antes, não é dito aqui exatamente para que Marta convidou Jesus à sua casa. Primeiro lugar, simplesmente diz que Marta recebeu Jesus na casa dela. Pode ser que ela tenha convidado Jesus para passar a noite, pode ser que ela tenha convidado ele para comer, né? Eu acho que faz muito sentido, principalmente a parte de convidar para um jantar ou para uma refeição, porque Jesus estava a pé, não existiam esses veículos naquela época, Jesus encontrou, então ele estava vindo e provavelmente devia estar com fome. Então ela estava, e a gente vê nessa passagem que ela está correndo, preparando alguma coisa. Então ela está atribulada ali, né? Ela está fazendo algo. Faz sentido pensar, é plausível pensar que ela poderia estar cozinhando algo e preparando. Outra situação, não é dito se ela convidou Jesus apenas ou Jesus com seus discípulos. Eu acho também muito plausível pensar que ela tenha convidado Jesus e os discípulos, porque se a gente para ler os evangelhos, a gente vê, inclusive nessa situação de quando Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, não estava apenas Jesus na casa, os discípulos estavam juntos. Então Jesus costumava levar os discípulos juntos. E aí vem o terceiro ponto. Quem eram os discípulos que poderiam estar com Jesus? Poderiam ser os 12 apóstolos, mas se a gente para ler antes, como eu disse, aqui, Jesus tinha acabado de enviar os 70 discípulos de 2 em 2. Então, era muito provável, ou melhor, era muito provável não, no começo, quando diz, lá no versículo 38, e aconteceu que eles indo pelo caminho, ele significava Jesus e os 70 discípulos. Então, pode ser que Marta tenha convidado Jesus e mais 70 pessoas, no mínimo, para estar na casa dela. Pensando nisso, dá para entender um pouco a preocupação de Marta, porque imagina você receber. Aqui no Brasil, né, quando você recebe uma pessoa, se há um amigo seu, é muito comum algumas pessoas já fazerem a faxina na casa. Isso me lembra muito, eu disse de manhã, me lembra muito a minha mãe. Eu sempre sei quando meus tios vêm para minha casa, porque a gente passa por 2 ou 3 dias de faxina em casa. Eu vejo minha mãe lavando o teto, a minha mãe lavando todos os cantos e rejuntes do chão. Minha mãe gosta muito de limpar, ela já faz isso normalmente, mas quando vem um parente meu para casa, passar 1, 2 dias, ela faz a faxina. E nisso que eu falo, eu sei porque começa a me atacar rinite, é tudo tirado, eu mal posso ficar em casa nesse período, porque é isso. E eu sei que isso é comum em vários brasileiros. Quando você convida alguém para casa, você sempre limpa a tua casa, mas você faz faxina ainda muito mais. Então, Marta chamou, pode ser que tenha chamado Jesus e essas 70 pessoas, então ela estava muito preocupada, fazendo muitas coisas nisso. Então, como eu disse, é plausível a gente pensar nisso. E aí a gente vê o perfil dessas duas irmãs, de Marta e Maria. Eu vou aproveitar aqui, né, e falar de um livro bastante conhecido, que eu vou falar dele, mas na verdade eu nunca li. Eu conheço sobre o que ele fala, que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Eu nunca li o livro, mas eu conheço as 5 Linguagens do Amor. Já li resumos. Quando você está no meio do seu mestrado e doutorado, você aprende a compactar as coisas. E quando você acha um resumo que fala das coisas, isso é muito vantajoso. Mas então, se a gente parar para pensar como o Gary Chapman descreve as 5 linguagens do amor, a gente vê claramente que Marta, a sua linguagem era atos de serviço. Ela demonstrava amor servindo, fazendo coisas. E Maria, muito provavelmente, a linguagem do amor dela seria tempo de qualidade. Porque a gente vê ela parando e se assentando aos pés de Jesus, passando tempo com Jesus.
Não tem uma coisa certa, mesmo Gary Chapman diz isso, né? Não tem uma linguagem certa ou errada nas linguagens do amor. Cada um tem o seu tipo. Às vezes, casais diferentes, pensando isso num casal, se casam com linguagens diferentes e tem que saber lidar com essas diferenças. Por exemplo, como todo mundo sabe aqui, a minha linguagem com certeza não é toque. Eu não sou um fã de abraços, eu não sou um fã de o que eu chamo de melação. Me incomoda, eu começo a suar, a sentir mal. Mas eu entendo que existam momentos para isso também. E, na verdade, as minhas linguagens de amor são essas que a gente vê em Marta e Maria. Eu vejo como atos de serviço e tempo de qualidade. Eu prezo muito mais do que presente, eu prezo muito mais do que palavras de afirmação. Eu nunca fui muito de ligar para elogios. Então, cada um tem a sua linguagem de amor. Então, não tem nada de errado. E aí vem o que eu disse, o porquê eu estou usando essa versão Almeida e não a NVI hoje. Se vocês lerem o versículo 39, quem tem a NVI aí, vocês vão ver que no 39 não tem a palavra também. Aqui na minha dizia, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Eu gosto muito de ler Almeida, né? Então eu estava estudando Almeida e de repente, quando eu vou preparar, eu passo para a NVI. Eu falei, estranho, não ter essa palavra. Mas claro, existem a questão da tradução e até alguns manuscritos diferentes que fazem algumas versões ter pequenas coisas diferentes. Mas por que eu estou falando que para mim é importante essa palavra também? Se a gente olha lá no grego mesmo, se você olha o texto de uma maneira... da maneira como foi escrita, a gente vê duas vezes uma palavra. Isso, na NVI só aparece ela uma vez, essa tradução. Então, o que a gente vê entre as palavras ali, quando diz a qual... Deixa eu ler aqui, que fica mais fácil para não falar coisa errada. Quando diz a qual, assentando-se, entre essas duas palavras tem a palavra grega kai. Essa palavra ela é uma espécie de conjunção, que normalmente ela é traduzida como e, mas também ela é traduzida como também, ou mas também. Essa palavra ela dá uma ideia de conexão, mas dá uma ideia também de algo acumulativo. Então, essa palavra também, ali, que não aparece na NVI, nos faz pensar, ou foi o que me chama um pouco a atenção nesse texto. Porque sempre que a gente lembra dessa história de cabeça, sempre que a gente lembra algo de cabeça, né, a gente nunca lembra com todos os detalhes, mas o que a gente lembra dessa história normalmente é Marta servindo, Maria aos pés de Jesus. Mas ali diz que Maria também estava sentada aos pés de Jesus. Se tem a palavra também nesse texto, ela está ligando alguma coisa. A gente sabe que Marta não estava sentada aos pés de Jesus. Marta estava correndo e trabalhando de um lado para o outro. Então, provavelmente, o que essa palavra também, que está ali no grego, se refere, é que Maria também estava servindo, mas estava sentada aos pés de Jesus. Ou seja, a gente tinha Maria, que serviu, mas parou para se sentar aos pés de Jesus, e a gente tem Marta, que queria mostrar o seu amor por Jesus servindo, correndo de um lado para o outro, fazendo o seu melhor, porém, que acabou não parando ali aos pés de Jesus. Então, a gente vê nessa história, né, uma pessoa que está servindo e uma pessoa que também serviu, mas que parou ali no pé de Jesus. E como eu disse, não existe uma coisa certa ou errada em relação a linguagens do amor, ou em relação a dons. Existe o tempo, sim, certo de fazer cada coisa. A gente tem, se a gente para pensar na igreja, ambas as coisas, e na nossa vida, ambas as coisas são necessárias. A gente precisa, sim, parar e se assentar aos pés de Jesus, mas a gente precisa, sim, de pessoas que vão fazer algo, que vão ser praticantes, que vão servir de alguma maneira para que as coisas andem. Porque se todo mundo, a todo momento, quiser ficar só parado, sentado, ali ouvindo, nada vai acontecer. Então, existem os momentos certos de fazer cada coisa. E quando eu estava estudando, né, quando eu estava lendo essa passagem, me lembrei, na verdade, de uma reportagem que eu achei bem legal, que eu vi no Dia das Crianças. Eu acho que eu vi na RPC essa reportagem, que era os repórteres entrevistando uma escola e conversando com as crianças sobre
bem no Dia das Crianças, ou na semana, né, qual era a melhor lembrança que elas tinham, qual foi o melhor Dia das Crianças que elas tiveram, e perguntando coisas do tipo. E uma coisa que chamou bastante atenção é que, em todas as lembranças, nenhuma criança se referiu a algum presente que ganhou. As lembranças todas estavam ligadas a tempo que elas tiveram com os pais. A gente fez uma viagem. Teve uma menina que falou que a melhor lembrança, o melhor dia da vida dela, foi que ela tinha uma apresentação de dança na escola, e o pai não poderia assistir porque o pai tinha que trabalhar e tinha uma reunião até tarde. E ela sabia que o pai não vinha e tinha entendido isso. Mas ela queria que o pai estivesse lá. Aí, no dia, a reunião foi cancelada e, sem ela saber, o pai apareceu lá. E aí ela se referiu como o dia mais importante da vida dela, que era algo extremamente simples, mas se referia a esse tempo de qualidade que ela passou com os pais dela. Né? E foi legal, porque aí eles mostraram essa entrevista depois para os pais, né? E aí foi aquela choradeira dos pais, porque as crianças diziam: eu entendo que meu pai precisa trabalhar, eu entendo que minha mãe precisa trabalhar para sustentar, mas eu queria que trabalhasse um pouco menos para poder se encontrar com eles, porque eles chegam, a gente já está dormindo, eles saem, a gente está na escola, e aí começavam a falar assim. Indo um pouco, trazendo isso um pouco para a gente, né, em igreja, é interessante a gente lembrar, né, que nossa família é nosso primeiro ministério. Então é muito importante lembrar de ter esses tempos de qualidade com a nossa família também. Um tempo para ouvir, um tempo para falar, um tempo para se divertir, às vezes um tempo para não fazer nada, mas que você está junto ali e acaba sendo algo muito legal para ambos. Mas também, isso a gente pode trazer para a nossa vida de uma maneira geral. Muitas vezes a gente pode fazer muitas coisas por alguém, a gente pode servir essa pessoa, a gente pode abençoar, inclusive, essa pessoa, mas acabar não tendo tempo com ela, acabar meio que deixando essa pessoa de lado ao mesmo tempo. Porque, às vezes, é muito mais fácil fazer algo prático, às vezes é muito mais fácil simplesmente, vou fazer isso, ou eu dou esse dinheiro para isso, que você vai estar ajudando a pessoa, você dá aquele presente, você está alegrando a pessoa no momento, mas você acaba não tendo realmente um tempo de qualidade. E é uma coisa que precisa se tomar cuidado. Eu nasci, né, num lar cristão, então desde criança eu sempre convivi no meio da igreja, conhecendo as pessoas, e na verdade, né, na igreja que eu vinha, a quadrangular, ela é uma igreja que acaba tendo cultos, ou acabava tendo cultos, todos os dias da semana, de segunda a segunda. E o que eu acabei vendo é que foram muitas famílias tendo problemas porque estavam todos os dias, porque serviam de alguma maneira na igreja de segunda a segunda, e não tinham tempo de lazer, tempo para assistir um filme junto, tempo para ter um jantar em família, e isso acabou, inclusive, levando, na minha infância, eu acabei vendo um ou outro divórcio relacionado a isso. Não necessariamente a isso, né, mas começou por essa falta de tempo que tinha, porque as pessoas acabavam vivendo na igreja. Não é o nosso caso aqui, a gente tem culto aqui uma vez por semana, e é incrível porque muita gente não consegue vir uma vez por mês ainda aqui, que é estranho quando você pensa que é só uma vez por semana, né, e 2 horas que você tem ali, pode ser de manhã, pode ser à noite, então não é esse o caso. E aí, como eu disse, esse não é um caso, isso nunca pode ser também uma desculpa para a gente não estar servindo a Deus. Uma coisa que me incomoda bastante é quando eu ouço cristão dizendo que tirou um tempo sabático de servir a Deus. Não, eu não vou trabalhar em nada esse ano, eu não vou servir de nenhuma maneira. Eu nem digo que fazer algo específico no ministério, mas eu não vou servir de nenhuma maneira. Eu só quero sentar e ouvir durante esse tempo, durante esse ano. E tem gente que diz isso vários anos seguidos. Eu sempre lembro do que o Tom diz, né? O Tom diz que quem senta e só absorve, 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 né? O suga, 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 é parasita, né? Então, a gente, infelizmente, está cheio de gente assim. E se a gente tem sido assim, a gente precisa analisar como a gente tem sido. Existem várias maneiras de servir a Deus, inclusive fora da igreja
também servindo a Deus, e a gente tem que tomar um cuidado para não ser esse tipo de cristão que resolve parar e usar a desculpa, não, eu não quero ser como mártir, eu não quero ser ativista, e acabar não fazendo nada, acabar sendo algo inerte, algo no meio da igreja. Até porque a gente vê na Bíblia como é tratado essa questão de um cristão não servindo. Tem a parábola dos 10 talentos, né? A parábola dos talentos, melhor, desculpa. Na parábola dos talentos, Jesus ele é bem rígido com aquele servo que pegou os talentos e enterrou esses talentos para que não perdesse. Lembrando, esses talentos, nessa passagem, se referia, essa parábola, se referia a dinheiro, mas o que quer dizer mesmo são os dons, inclusive esse outro sentido das palavras talentos que veio desse dinheiro, veio daí. Mas então a gente vê Jesus falando para o cara que não usou os seus dons, né, não usou, que escondeu ali os seus talentos, chamando ele de servo mau, servo negligente, e dizendo que ele vai ser lançado fora da presença. É uma parábola, mas olha o peso do que Jesus diz para alguém que não usa os seus dons para servir. E a gente tem Tiago também, né, que é muito claro, dizendo que a gente não pode ser apenas ouvinte, mas precisa ser praticante. Porque se a gente mostra a nossa fé sem obras, ele diz, não, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. E de forma alguma, Tiago está falando que as obras são necessárias para a salvação. O que Tiago está dizendo é que se a gente tem fé em Jesus Cristo, se a gente é um cristão de verdade, cristão é um pequeno Cristo, se a gente é um imitador de Cristo, a gente vai fazer como ele fez, a gente vai seguir o exemplo que ele deu, que é servir, que é o que Jesus fez quando lavou os pés dos discípulos, que é o que Jesus fez em todo o seu ministério, ele estava sempre servindo as pessoas. Então, se a gente se chama cristão, a gente precisa estar servindo. E isso é bem claro quando a gente casa com um dos meus textos favoritos da Bíblia, né? Eu sempre cito esse texto, Efésios 2, do 8 ao 10. Ali diz que vocês são salvos pela graça, isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Não vem de vocês para que ninguém se glorie. E aí logo no versículo 10 diz ali que nós somos criação, nós somos um poema de Deus, realizados em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras que Jesus Cristo, ele, preparou de antemão. Então ele deixa bem claro, vocês não são salvos por obras, são salvos pela graça, através do que Jesus fez. Mas vocês foram criados em Jesus para fazerem essas boas obras. Ou seja, esse serviço é o resultado da nossa fé. Ele não é algo necessário, ele é o resultado da nossa fé. Então a gente precisa servir de alguma maneira. A gente só tem que tomar cuidado para que nesse serviço a gente não esqueça de estar também aos pés de Jesus, ouvindo a ele. E aqui na igreja a gente tem várias maneiras de servir. A gente tem o Ministério de Limpeza, que está precisando de pessoas. A gente tem um grupo aqui, né, mas de uma forma engraçada e até irônica, as pessoas entram no grupo de limpeza e acabam se mudando daqui ou indo para fora do país. Eu disse que isso não seja motivação de vocês entrarem para o grupo de limpeza, porque eu sei que um bando de gente quer deixar o Brasil, mas a gente precisa de pessoas para servir dessa maneira. E às vezes nem você pode até não conseguir se comprometer todo mês, mas passa o nome para a Claudilene, e aí você pode conversar quando ela faz escala. Eu não posso servir todos os dias, mas nesse sábado eu posso ajudar. Aí você vem e ajuda, não é uma maneira difícil. A gente precisa de pessoas para trabalharem na recepção, a gente precisa de pessoas para trabalharem ali na cozinha, cuidando das coisas do culto. A gente está tendo cada vez mais comida aqui na igreja, né? Então a gente precisa de pessoas para fazer isso. E agora, né, puxando a sardinha para o meu lado, como o líder do Ministério Infantil, a gente precisa de pessoas para trabalhar com as crianças. E a gente precisa de pessoas que não venham ser como Jeremias foi no começo e usa a velha desculpa. Eu não tenho capacidade, Senhor. A gente tem que lembrar que Deus usa sim quem tem os dons para fazer as coisas, mas Deus capacita também quem Ele quiser. Então, Ele usa as duas situações. Então, se você tem um dom, ótimo, Deus pode usar a sua vida. Se você não tem, e se você confia em Deus, Ele pode também transformar a sua vida e te ajudar nisso. E a gente precisa, porque as nossas crianças estão crescendo, graças a Deus, mais bebês vindos, mais crianças crescendo, e os professores estão reduzindo.
também não seja a motivação de vocês, para quem quer engravidar, né? Mas as meninas que estão no Ministério Infantil vivem engravidando. E a gente precisa de pessoas, porque as grávidas acabam não podendo participar também. E aí, se você... e eu convido vocês a orarem sobre isso. E se você sente nisso, é claro, a gente tem aqui o processo, precisa ser feita a membresia da igreja. Eu posso explicar para vocês e vocês podem conversar comigo. Mas a gente tem outras maneiras também. Agora, nesse exato momento, uma das maneiras que a gente precisa também de bastante ajuda é com caronas. A gente tem sempre os venezuelanos, um grupo vindo, e muitos deles precisam de carona. E, às vezes, nem é tão longe do lugar que vocês vivem, ou pode até se desviar um pouco, mas é só um domingo que você faz isso, não vai te atrapalhar tanto uma vaga no carro, fazer isso. E é algo que pode ser extremamente abençoador. Então, é outra maneira que se tem de se fazer isso. E como eu disse, a gente precisa servir. A gente só tem que cuidar para que o nosso serviço não ocupe a gente demais e isso acabe tomando o nosso tempo devocional, o nosso tempo de ouvir a Deus, o nosso tempo de ter comunhão também com os nossos irmãos através do muito fazer. Porque quando a gente acaba fazendo isso, isso pode acabar, de certa maneira, afetando também a maneira como a gente serve. Por que eu disse isso? Porque se a gente lê ali, né, nessa passagem que a gente leu, a gente vê que Marta estava servindo. Mas o que Marta fez quando ela falou? Ela reclamou de Maria. Então ela começou a murmurar porque ela estava servindo, mas como eu disse, Maria, tudo que leva a crer pelo texto, pela palavra também ali, também estava servindo. Só que ela não servia da mesma maneira que Marta servia, né? Às vezes, como eu disse, é uma linguagem diferente que as duas tinham, só que ela estava reclamando, não te incomoda, Jesus, que ela esteja parada aí enquanto eu estou fazendo todo o trabalho? É basicamente aquilo que a gente costuma fazer quando tem irmãos, né, quando é criança. Eu fiz tudo sozinho e ele fica aí parado. E aí vocês estão lá fazendo as coisas juntos, mas sempre é você que fez tudo para ganhar alguns créditos com seu pai. Mas aí isso mostra um pouco da motivação que ela tinha também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente sobrecarrega no trabalho, ou no serviço, isso acaba afetando a maneira como a gente lida com a situação. E normalmente isso começa com murmuração. Em Filipenses 2, versículo 14, a gente vê Tiago falando para a igreja de Filipe, a gente vê Tiago falando assim para a igreja de Filipe: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então é importante, e a igreja de Filipe, se a gente estuda ali a carta de Filipenses, a gente vê que eles tinham vários problemas internos. Paulo fala de Evódia e Sintique que tinham discussões lá no final da carta. Imagina seu nome ser eternizado porque vocês tinham uma briga, não se davam muito bem ou tinham algum desentendimento com uma pessoa. Aconteceu isso com Evódia e Sintique, que eram servas. Elas estavam sempre junto com Paulo. A gente vê que elas não eram simplesmente duas pessoas que não faziam nada e estavam lá brigando. A gente vê Paulo falando sobre isso. Então, fala sobre a importância de fazer tudo sem murmuração, sem contenda. Então, a gente vê Marta reclamando de Maria. E é engraçado também porque Maria, em várias passagens dela, a gente vê reclamação dela. Porque aqui a gente vê ela reclamar de Maria estar sentada aos pés de Jesus. E o que é estar sentado aos pés de Jesus? É ouvir Jesus, é adorar Jesus, é estar ali em adoração também. E lá na passagem do vaso do perfume e o quebrando o vaso de alabastro, Judas faz a mesma coisa. Começa a reclamar por que ela gastou esse perfume tão caro e não vendeu esse perfume. Então critica novamente a adoração dela, né? Então você vê, inclusive, essa crítica em relação ao estar com Jesus, ao passar tempo com Jesus. E aí, seguindo nos versos 41 e 42 de Lucas 10, a gente vê a conclusão dessa passagem. Lá a gente lê assim: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então a gente vê que Marta estava inquieta, Marta estava agitada. Por quê? Porque ela estava servindo ali e Maria estava parada. Então ela tem essa reclamação,
Só que se a gente parar para lembrar, o que Jesus diz sobre ele mesmo é, se você está ali irritado, se você está cansado, como Marta estava, venham a mim todos os que estão cansados e eu vou dar alívio, eu vou dar descanso. Ele fala que vai trocar o nosso jugo, o nosso fardo pesado por um jugo, por um fardo leve. Então ele vai tirar o peso sobre nós e colocar uma coisa que a gente possa suportar. Então a gente vê a importância de estar descansando aos pés de Jesus. Isso é importante de a gente ir, né? Porque nesse cansaço e nesse estresse, que inclusive o serviço pode gerar, a gente vê Jesus falando para se chegar a ele. E, mais uma vez, né, citando aqueles versículos que eu sempre cito, um dos meus versículos assim que favoritos e que eu tenho sempre desde a minha adolescência, já que eu fui um adolescente extremamente ansioso, é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, se a gente está com essa ansiedade, está cansado, está fadigado, não é com reclamação, não é com oração que isso vai resolver. O que a gente tem que fazer é parar e se assentar aos pés de Jesus, ir até Jesus, porque ele vai nos dar esse descanso, ele vai nos dar esse alívio. Ou parafraseando, como diz lá em Isaías 30, em Isaías 30 tem uma passagem, né, que Deus, o povo de Israel soube, né, por uma profecia, que o reino assírio ia invadir Israel. E aí qual é a primeira coisa que Israel sempre faz? Ou melhor, qual uma coisa que Israel costumava fazer bastante vezes quando vinha um grande exército contra eles? Não ia para Deus, mas ir para o Egito ou ir para algum reino grande, poderoso, para ajudar eles. E aí Deus repreende Israel, né, porque ele fala, eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, e vocês vão até o Egito. E aí ele fala, no arrependimento e no descanso de vocês está a salvação, ou estaria a ajuda de vocês em confiar, e segue nisso, falando sobre confiança, sobre a importância de descansar em Deus em meio aos problemas, em meio às agitações da vida. Como eu disse, essa é uma passagem, uma profecia referida a essa invasão do reino assírio para ajudar. Porém, esse princípio se aplica a nós também. Se algo difícil vem, a gente pode, no arrependimento, no descanso, na confiança em Deus, no parar e no ouvir Deus, né, se aquietar e saber que Ele é Deus, confiar que Ele vai cuidar da gente. E aí o que a gente vê falando é que Jesus, a resposta dele para Marta foi bem simples. Enquanto Marta reclamou, Jesus falou, Marta, por que você está tão cansada? Ele fala, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu essa boa parte. Uma coisa só é necessária, e é legal, porque a Bíblia costuma dizer várias vezes uma coisa só. E é interessante, porque quando você vê bastante essa repetição, né, não tem como você não ligar uma situação à outra. Uma dessas vezes que diz uma coisa só é um dos salmos mais legais de Davi, que é o Salmo 27. No versículo 4, a gente vê Davi dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir ou aprender no seu templo. Então, se a gente parar para ver o que Davi disse aqui, que é uma coisa só, foi exatamente o que Maria fez. Maria estava contemplando Jesus, e Maria estava aprendendo sobre Jesus, aprendendo de Jesus. Então Maria fez essa única coisa que era necessária. E a gente vê outras vezes, a gente vê Jesus dizendo para aquele jovem rico, uma coisa só é necessária, uma coisa só você precisa fazer, vende aquilo que você tem e me siga. Ele nunca deu essa importância tanto ao vender tudo aquilo que o cara tinha, mas o me seguir. E a gente vê Paulo também dizendo, só uma coisa só faço, correndo, eu prossigo para o alvo. Então ele fala de correr para Jesus. Então uma coisa só que a gente precisa fazer é estar aos pés de Jesus, é ir de encontro a Jesus, é contemplar, como o Salmo diz, a formosura, a beleza de Jesus e aprender dele. Aproveitar esse momento para aprender, porque isso ninguém vai poder tirar da gente. E eu queria deixar uma frase, na verdade, que o Spurgeon disse numa pregação que ele falou sobre Marta e Maria, que é bem interessante. Ele diz assim, vou fazer isso em livre tradução, porque a frase está em inglês aqui, eu poderia ter traduzido antes, mas diz assim, o caminho para obter o avivamento
é começar aos pés do mestre. O caminho para obter o avivamento é começar aos pés do mestre. Você deve ir lá com Maria e depois você deve servir com Marta. Então, o que ele estava dizendo é que o começo se você está aos pés de Jesus, isso vai te levar a servir, porque você vai aprender de Jesus, você vai aprender do exemplo dele e você vai imitá-lo. Então, se a gente está aos pés de Jesus, não quer dizer que quando a gente está aos pés de Jesus, a gente parou, não, vou tirar um tempo, um sabático, não vou descansar mais, não vou servir mais, porque agora eu preciso de descanso. Se a gente está aos pés de Jesus, ele vai nos levar a servir ele. Assim como Maria estava servindo e ao mesmo tempo ali estava aos pés de Jesus. E ele diz que ninguém vai poder tirar isso da gente. Ninguém vai poder tirar o tempo que você tem com Jesus. O teu devocional, aquilo que ele disse para você no teu secreto, ninguém vai poder tirar de você. As pessoas podem tirar coisas materiais de você, mas o que Jesus ministrou ao seu coração vai ficar com você para sempre. E eu tenho certeza que no momento oportuno, Jesus traz isso à sua memória, como diz lá em Lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jesus traz isso à memória no tempo oportuno. Então a boa parte é ficar ali com Jesus, ouvindo ele aos pés dele, adorando ele ali, contemplando a formosura dele, porque como a gente canta, não tem lugar melhor para estar do que diante de Jesus. E isso, quando a gente pode aproveitar isso, mesmo que seja um minuto, um pouco, um tempinho que a gente tenha, isso é um reflexo do que a gente vai passar por toda a eternidade. Então que a gente possa ser como Maria, que a gente saiba assim como servir, mas também saiba passar tempos aos pés de Jesus, ouvindo ele, adorando ele e o amando. Amém? Agora a gente vai ter mais um tempo de louvor, e ali no fundo a gente tem a ceia. No momento que você se sentir pronto, você pode ir lá tomar ceia. Mas antes de tomar a ceia, enquanto o pessoal vai estar aqui, até aqui tocando, ou começando a tocar, para um tempo, fica em silêncio e ouve Deus. Faz um tempo de esperar no Senhor, que aí você pode, após isso, louvar a Deus e tomar a sua ceia.